Olá, é um prazer participar deste seminário organizado pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Agradeço imensamente ao desembargador Jataí Júnior, presidente do TRE da Bahia e do Colégio de Presidentes da Justiça Eleitoral, o COPTREL, e ao assessor de comunicação do Tribunal, Felisberto Bulcão, pela oportunidade de tratar de um tema que, além de extremamente relevante, é também, na minha opinião, apaixonante. Feito esse registro, quero iniciar minha participação destacando que a democracia pressupõe respeito às diferenças, ouvir e respeitar opiniões divergentes. Nesse sentido, a atuação da mídia por meio da prática do jornalismo profissional e de qualidade é fundamental para a democracia. Recentemente, por ocasião do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, a Assessoria de Comunicação do TSE rememorou uma peça gráfica que criamos para celebrar em 2019 o Dia Mundial da Democracia. E a mensagem veiculada foi a seguinte: sem imprensa livre não há democracia. Sem democracia não há imprensa livre. Essa é uma mensagem verdadeira e muito relevante. E ampliando esta análise para a justiça eleitoral, quando se pensa em mídia e eleições, um fato é inegável: a comunicação é uma área estratégica e cada vez mais essencial. E isso vale tanto para empresas privadas quanto para instituições públicas, especialmente aquelas cuja principal finalidade é a prestação de um serviço direto ao cidadão, como é o caso da Justiça Eleitoral, por meio da realização das eleições, que são a nossa festa da democracia. Assim, transpondo essa constatação para o cenário eleitoral, não é exagero afirmar que a mídia exerce um papel imprescindível para a concretização do voto consciente e informado. E não é à toa que a Justiça Eleitoral elegeu para as eleições de 2020 o slogan "Seu voto tem poder". De fato, o voto informado pode ser transformador. E mais, a Justiça Eleitoral está diante de um desafio inesperado: organizar eleições em tempos de pandemia. E a parceria com a mídia será novamente vital para que seja possível manter a sociedade informada acerca do andamento do processo eleitoral e das eventuais mudanças, ajustes que se fizerem necessários para que o processo transcorra em absoluta normalidade, mesmo nessa circunstância tão excepcional. E esse é um grande desafio, porque há muitos outros elementos envolvidos: crise sanitária, crise econômica, crise política. A mídia está praticamente toda absorvida, quase que monopolizada em termos de atenção para essas questões. E realmente uma situação desafiadora a que temos pela frente. É realmente muito desafiadora essa situação. Nos 21 meses em que estou à frente da Assessoria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral, a mídia tem sido uma grande parceira da Justiça Eleitoral. E inclui aí a importante parceria que estabelecemos aqui na Justiça Eleitoral e ampliamos com as plataformas de redes sociais, novas formas de mídia e com as empresas e agências de checagem de fatos. Em um país de dimensões continentais como é o Brasil, o número de eleitores é maior do que a população de muitas nações. E fazer com que a informação correta chegue até todas essas pessoas é um imenso desafio para a área de comunicação da Justiça Eleitoral. E esse desafio só pode ser superado com a participação, com a atuação ativa e efetiva da mídia. Também é necessário e importante destacar que um dado que eu considero de grande relevância e uma grande conquista para a assessoria de comunicação do TSE durante a gestão da ministra Rosa Weber, que foi a implantação de um sistema de comunicação integrada entre as assessorias de comunicação do Tribunal Superior e dos tribunais regionais eleitorais. E reforço, os TREs responderam prontamente a esse convite para que nós, aqui de Brasília, atuássemos como cabeça de sistema, porém de maneira horizontal, em parceria, construindo juntos. Feita essa ponderação, eu acredito que temos muito a aprender com as experiências passadas e por isso eu gostaria de rememorar algumas das ações que colocamos em prática nas eleições gerais de 2018 e que seguramente podem ser repetidas e até ampliadas nas eleições municipais de 2020. Nas eleições de 2018, qualquer eventual dúvida acerca da importância estratégica da comunicação caiu por terra e evidenciou a relevância da atuação das assessorias de comunicação que foram essenciais durante o processo. E as ações efetivadas por meio das plataformas de redes sociais e também com as plataformas em parceria foram fundamentais.
Nesse sentido, no ano de 2018, na assessoria de comunicação do TSE, nós incrementamos os serviços e as informações nos canais oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, nas redes sociais, com o uso de atendimento automatizado dos usuários por meio de assistentes virtuais, os chatbots, nas páginas oficiais do Tribunal, no Facebook e Twitter, além de oferecer a ferramenta de assistente de voz do Google Assistant. Também de forma inovadora e sintonizada com o desenvolvimento de novas formas de mídia, o TSE firmou parcerias institucionais com as principais redes sociais, plataformas de redes sociais, para antes, durante e depois das eleições gerais de 2018, informar o cidadão sobre os principais serviços prestados pela Justiça Eleitoral. Foram veiculadas, por meio das ferramentas das plataformas de redes sociais, informações sobre certidão, local de votação, prazo para regularização da situação na Justiça Eleitoral, junto à Justiça Eleitoral. Também colocamos em prática ações como o Megafone, uma ferramenta de alerta do Facebook, e o painel do conhecimento do Google. Também houve o desenvolvimento de emojis e o uso de mobiliário urbano por meio do Twitter. O TSE também firmou parcerias com as agências de fact-checking no sentido de prestar informações necessárias para desconstruir as inverdades disseminadas durante o processo eleitoral. Todas essas inovações visaram enriquecer cada vez mais o relacionamento da Justiça Eleitoral com os eleitores e aproximar o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, aproximar a Justiça Eleitoral como um todo do cidadão. E como? Como nós conseguimos, ou pelo menos tentamos fazer isso? Oferecendo soluções e respostas mais rápidas e precisas, de forma ágil, prática e moderna, valendo-se da tecnologia para fazer frente a ataques e para difundir informações verdadeiras e de interesse público. Ainda sobre as plataformas de redes sociais, preciso referir que essa parceria se mantém e tem resultado em iniciativas de largo alcance, como o Megafone do Facebook, essa ferramenta de alerta que nós utilizamos novamente agora no período de cadastro eleitoral deste ano. Além disso, no dia 11 de maio, a presidente do TSE, ministra Rosa Weber, participou de uma videoconferência com representantes do Facebook e do Instagram para tratar do lançamento do Guia do Instagram para Mulheres na Política. O documento deve ser lançado no mês de junho e é mais um exemplo da ampliação da parceria entre a Justiça Eleitoral, por meio do Tribunal Superior, e as plataformas de redes sociais. Agora, em relação a projetos que desenvolvemos internamente, ou seja, integralmente com recursos próprios, contando apenas com a equipe de profissionais do TSE, a Ascom produziu diversos materiais com a finalidade de informar mais e melhor e ainda enfrentar a disseminação de conteúdos falsos sobre o processo eleitoral brasileiro. Destaco a série de 14 vídeos e spots de áudio contendo esclarecimentos para envio por meio do aplicativo WhatsApp e posteriormente divulgados nas redes sociais, nos perfis que a Justiça Eleitoral mantém no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Essa ação integrou o projeto TSE contra Fake News e posteriormente serviu de ponto de partida para o desenvolvimento da página Fato ou Boato. E eu tenho o maior orgulho de dizer que esta iniciativa, desenvolvida e executada inteiramente pela assessoria de comunicação do TSE, foi reconhecida publicamente e recebeu a menção honrosa na 16ª edição do Prêmio Inovare, a principal premiação do Poder Judiciário. Outro projeto do qual nos orgulhamos muito é o Minuto da Checagem, a série de vídeos com o objetivo de explicar para os eleitores a importância de verificar antes de compartilhar a veracidade das informações recebidas ou acessadas em redes sociais, aplicativos de celular e sites, por aí vai. Como o próprio nome sugere, o Minuto da Checagem tem a duração aproximada de 1 minuto e teve um novo episódio lançado uma vez por mês ao longo de 8 meses, a partir de 4 de outubro de 2019. Ou seja, há 1 ano da data prevista para o calendário eleitoral, no calendário eleitoral para a realização do primeiro turno do pleito de 2020, lançamos o Minuto da Checagem. O conteúdo do Minuto da Checagem também foi veiculado no canal da Justiça Eleitoral no YouTube e nos intervalos da programação da TV Justiça e de mais de 1.000 emissoras parceiras que retransmitem a programação audiovisual da Assessoria de Comunicação do TSE.
O material continua disponível online e também será disponibilizado para emissoras de televisão de todo o país que tenham interesse em promover essa ação de utilidade pública. Abordamos temas como deepfake, importância de não passar conteúdo adiante sem checar, de não passar adiante tudo o que se recebe, a importância de ler os conteúdos até o final, de checar a fonte, entre outros. Nesses tempos de pandemia, fizemos também uma edição especial sobre informações falsas relacionadas ao novo coronavírus. E a mensagem é sempre a mesma. Na dúvida, não compartilhe. Também destaco a criação de um novo portal, com páginas educativas sobre a Justiça Eleitoral. É uma iniciativa da Assessoria de Comunicação por meio do Núcleo de Gestão Web com o objetivo de ampliar e unificar o acesso a informações e serviços ao eleitor. Tudo com uma arquitetura, com uma linguagem simples, amigável, moderna, voltada para atender o eleitor. Esse projeto foi expandido e hoje todos os 27 tribunais regionais eleitorais, e isso é um motivo de grande orgulho, de grande alegria para a Ascom, também integram esta página. Associadas ao portal, nós temos páginas sobre o programa de enfrentamento à desinformação, implantado pela ministra Rosa Weber em agosto de 2019, páginas voltadas ao incentivo aos jovens e à participação feminina na política, a página Fato ou Boato, que eu já mencionei um pouquinho antes, além de conteúdos específicos sobre biometria, segurança do processo eleitoral, o TPS, que é o Teste Público de Segurança, e um site exclusivamente dedicado às eleições 2020 e que está aqui destacado nessa tela do computador. Ou seja, em termos de comunicação, a Justiça Eleitoral buscou ser criativa e utilizar uma linguagem acessível, utilizar da melhor maneira possível os recursos das quais dispunham. Foi uma experiência impactante e que proporcionou enormes desafios, mas também um resultado de um aprendizado muito grande. Sedimentamos a convicção de que a melhor maneira de enfrentar o fenômeno da desinformação, que representa um risco real à democracia, é com informação correta e de qualidade. Ou seja, mentira se enfrenta com a verdade. Também constatamos, na prática, que a comunicação integrada entre o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais é uma das melhores maneiras de dar efetividade às nossas iniciativas, chegando ao eleitor com uma linguagem uniforme e sintonizada. Bem, eu vou encerrando por aqui a minha participação nesse seminário. Quero registrar aqui meu agradecimento às equipes de profissionais que integram o quadro de comunicadores da Justiça Eleitoral e que esteve envolvida na execução desses projetos, assim como de outros tantos projetos que realizamos na assessoria de comunicação do TSE e não mencionamos nesse nosso encontro virtual. Eu agradeço mais uma vez o convite do desembargador Jatahy Júnior e também da assessoria de comunicação do TRE da Bahia, na figura do seu assessor de comunicação, Felisberto Bucão. Agradeço imensamente pelo convite. Espero ter conseguido corresponder às expectativas e contribuir para o debate proposto. Foi um prazer participar desse evento. Um forte abraço a todos e até um próximo encontro.